Querido povo de Deus, neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, das Santas Chagas de Nosso Senhor, nós da Igreja Católica, a princípio se celebra o que é mais costume, dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, e de fato é. Se celebra antes todos os santos. Mas é bom lembrar que se celebra os santos a partir da santidade de Deus. A pedra fundamental de tudo que nós celebramos é o fato de que Jesus Cristo, tendo obedecido ao Pai até a morte de cruz, até as últimas consequências, tendo sido morto, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, vivo, verdadeiramente vivo. Esse é um fato que foi muito bem descrito pelo apóstolo na primeira leitura. E eu quero começar pela primeira leitura, porque é do livro do Apocalipse. Tem gente que tem até medo de ler o livro do Apocalipse, porque diz que o livro do Apocalipse a gente fica meio louco, meio tantã. Claro, numa compreensão fundamentalista, letra por letra, ou se for interpretado por algum tipo de fanatismo, Apocalipse pode confundir. Mas o Apocalipse são revelações que nós podemos administrar muito bem. A começar, o apóstolo que foi arrebatado aos céus, João, que escreveu o Apocalipse, descreve aquilo que nós falamos, que ele viu o Cristo sentado à direita do Pai. Mas ele não fala do Cristo, ele fala do Cordeiro. E ele fala como acontece, como ele viu esse Cordeiro. Ele fala de um número, mas depois ele fala, ele viu uma grande multidão. Impressionante que essa multidão, uma imensa multidão, pasmem, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que não dava para contar. Então, alguns elementos nós temos, que no céu não é uma nação específica, não está dizendo que no céu é A ou B, mas é um céu aberto para todos, aonde aquilo que nosso Senhor fez, morreu por todos e a salvação oferecida a todos. Então João descreve que nessa multidão não há diferença de raça, de cor, de tribos, de línguas. Portanto, nessa multidão, não é uma questão, ninguém é destinado ao céu, ninguém é destinado ao inferno. Qual é o critério? Eles estão de vestes brancas. Impressionante que chama a atenção, e ele pergunta ao ancião, o que são essas vestes? Como é bonito aquele gesto no batismo. Alguns conservam, outros não. O padrinho ou a madrinha oferece a roupa da criança que vai ser batizada, não é? E geralmente é branca. Não existe azul e rosa. Começam a inventar moda, depois começam, é capaz de agora daqui uns dias vir fantasiado de super-herói. Mas o que é costume é que se dê uma veste branca. Por quê? Porque no batismo é essa veste que se crê que a pessoa tem que mantê-la alvejada. E não é com que boa, não é com água sanitária, não precisa quarar, como diziam os antigos, no orvalho. Não era assim? Não tinha que quarar? Tinha essas facilidades, não, passar nil. Eita! Pois é. No sangue do Cordeiro. Eu diria que é mais fácil para nós. Agora veja, se essa veste só pode ser
alvejada no sangue do Cordeiro, lavada, purificada, então não tem anil que resolve, não tem água sanitária, não tem outro lugar para lavar as nossas vestes. Ao mesmo tempo que a gente afirma uma coisa, você nega outra. Então não é assim, todos os caminhos levam à salvação. Espera lá, meu filho, calma. Você está afirmando algo, que essas vestes são as alvejadas no sangue do Cordeiro, purificadas, então nós estamos afirmando que é só em Jesus que há salvação. E as coisas complicam, padre, e a tolerância, não posso fugir da palavra de Deus. Me parece que o sangue do Cordeiro é único de Jesus Cristo. Então a nossa missão, o nosso anúncio, o nosso evangelizar é a pessoa de Jesus. É a verdadeira religião. É Jesus Cristo. Caso contrário, nós jogamos tudo isso por terra. Claro, eu estou falando da nossa missão, mas estou falando também e chamando a atenção pelo nosso desafio constante. Com muita facilidade, mesmo a criança que vem de branco, se os pais não cuidarem, a manta encarde. Até esses dias, não sei até hoje, porque quando minha mãe era viva, quando eu fui ser ordenado sacerdote, pasmem, depois quem não cuidam tão bem, mãe cuida, achei a manta que a minha madrinha de batismo, que está viva, quase 90 anos, tia Maria e tio Anjo, de Paraíso do Norte, minha madrinha de batismo, me deu. Quando foi na minha ordenação, a Cleusa estava na minha ordenação, o padre Cleusa deve lembrar, entraram com a minha manta de batismo. Por que eu estou contando isso? Porque aquela manta, evidentemente, estava amarelada, mas para entrar na igreja, alvejaram, limparam. Mas eu fico perguntando, a nossa veste branca, está branco? Estamos limpos, purificados? Nós podemos dizer que temos tido o trabalho de constantemente lavar a nossa vida, não lavar a roupa suja na casa dos outros, isso não se faz, mas lavar a nossa roupa suja em Cristo, lavar na sua água viva, alvejar no seu sangue redentor, passando pela confissão. Ih, padre, eu não quero saber disso. Lamento, meu filho, lamento, você tem que saber, você está errado, você está errado. É difícil dizer para alguém que está errado, é mais fácil dizer, tá bom, não, está errado. Lamento te dizer, você precisa da religião, você precisa dos sacramentos. Ou você está se achando uma pessoa acima do bem e do mal, que não precisa de nada? Você não acha que está com uma autoestima muito alta? Não acha que está acima do bem e do mal? Vamos devagar, conhecendo o andor, conhecendo o santo, é de barro, vai devagar, mas não é o santo Santo Antônio, sou eu e você, barro. O Evangelho, na mesma proporção que nos fala necessitados de Deus, nos fala daqueles que são santos. E eu digo para você, tenha uma grande devoção aos santos padroeiros. Não tenha receio, nenhum constrangimento, nenhum peso de consciência de ter Santo Antônio, ou São Francisco, ou São Vicente, ou me diga qualquer santo.
vale. Porque nós não estamos adorando, nós não estamos elevando no lugar de Deus, São Pio de Petreutina que está aqui, nós estamos vendo os méritos e acreditamos que eles que tanto fizeram para todas as vezes alvejar sua veste em Jesus, estão diante de Deus intercedendo na nossa labuta do dia a dia. Então, se você tem o teu santo protetor, admire-o. Se você não tem, estabeleça. Mas eu posso, padre, eu já estou velho, vou colocar meu santo protetor. Pede para Deus um santo protetor. Pede para o Espírito Santo te iluminar um santo protetor. Pede e recorra a esse santo que diante de Jesus vai estar implorando por você, pedindo. Ser santo como nosso Pai do céu é santo. Não é difícil. É que nós complicamos. Jesus deixou, não é uma escada tão complicada. Os degraus não são tão íngremes. Ela é mais branda. O que disse Jesus? Sejamos pobres em espírito. Um exercício contínuo. Buscar ter um espírito despojado, confiante em Deus. Procuremos não nos consolar com as coisas do mundo, mas estarmos aflitos para trazer o reino de Deus. Peçamos a Deus e sejamos pessoas mais mansas. Peçamos a Deus esse empenho, ter fome e sede de justiça. E aqui, meus irmãos, quando a gente fala que a miséria do outro me toca, que a injustiça do outro também me condena, é porque nosso Senhor estabeleceu que a fome e a sede de justiça é uma das bem-aventuranças. Quando nós encontramos um país, uma comunidade tão injusta, e se formos conivente a ela, nós cometemos um pecado social. Nós, na conivência com a injustiça, mas eu sabia e não fiz nada, não deixa de ser pecado, porque você tinha consciência que devia ter feito. Sede misericordiosos, sejam puros de coração. Quando o Papa Francisco foi perguntado sobre um determinado assunto, ele disse uma frase que tem a ver com santidade, foi tão mal interpretada pelas redes sociais. Ele disse que os pecados da cintura para baixo são menos graves. Por que eu estou repetindo? Porque eu vi a repercussão. Meu Deus, fizeram um absurdo, que o Papa era lascivo, que o Papa não tinha noção das coisas, que estava permitido. Não, ele não disse nada disso. É que na verdade, nós ficamos demais preocupados com o 6º mandamento, achando que esse é o pecado mais odioso para Deus, o mais repulsivo para Deus. Nós achamos que as coisas sexuais, não que não sejam graves, mas como se fossem as mais graves. Ora, meu irmão, quando o Papa disse isso, e depois eu fui ler o texto, cabe a santidade, porque nós temos uma visão de santo, necessariamente tem que ser uma pessoa celibatária. Casto tem que ser todo casal. Aqui no caso, o marido com a mulher com o marido. A primeira ideia que se tem é na questão da sexualidade, e não se entende que a santidade passa pelo troco, passa pelo negócio, passa pela maledicência. A santidade passa por não matar, passa por não roubar, passa por não fofocar, passa por não levantar falso testemunho, passa para não ser linguarudo, xingador dentro de casa.
Aí a santidade se reduz a um órgão genital? É muito pouco, né? É deusificar demais o baixo ventre? Foi isso que o Papa alertou. Uma visão equivocada de santidade. Uma visão equivocada da sexualidade. A santidade é um todo. De novo eu vou dizer aqui, porque eu fui para isso, nas bem-aventuranças, claro, com a sexualidade, tudo envolve, a mansidão, a humildade, tudo tem, a sexualidade por inteiro, mas qual aqui que se refere ao 6º mandamento? Quais das bem-aventuranças que fala só desse ponto? Gente, por favor, não me interprete mal e não vão fazer depois copiar, colar do meu sermão e dizer coisas que eu não disse. O que eu estou dizendo é que a nossa visão de santo é sempre um beatinho, uma beatinha. A ideia que se tem é de um santo com o rostinho dobrado assim, parece que, que até é assexuado, não é nem homem nem mulher. A visão que a gente tem é de uma coisa anacrônica. Mas e os santos modernos? E os santos que têm que tomar posição? Se o muro já é do diabo, e quem tem que descer do muro? E que tem que dar resposta hoje para os problemas de hoje? Eu volto a dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os aflitos, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração. Alguém poderia me dizer, esse diz respeito. Os que promovem a paz, os que são perseguidos, os que são caluniados. De novo eu repito, é como um todo. Eu apenas não quero ser mal interpretado dizendo que eu estou negando o 6º mandamento. Eu só estou dizendo que não é o mais importante. Que o mesmo pecado que você faz no baixo ventre é tão grave quanto a tua língua ferina, quanto a tua mão injusta, quanto o teu coração estragado, contra seu ouvido deturpado, contra o seu olho míope que denigre o outro. Então, meus irmãos, a santidade é um todo de nós sermos a imagem e semelhança de Deus. Que nós compreendamos que só existe um sentido pós-morte. Que ser santo não é uma opção de querer ou não. Que se eu e você não formos santos, a nossa eternidade está comprometida. É que nossa visão de santo tem que ser igual São Bento. A nossa visão de santo é que tem que ser igual os santos que eu fui criado e você, de túnica, de capuchinho, de franciscano. Mas me diga, depois da nossa morte, quem não for santo, vai para onde? Você vai dizer, mas se eu não for santo, eu vou para o purgatório. Mas você lembra que eu levei aquela lambada? De do livro Diálogo, que diz assim: você querer ao purgatório, se acha que isso é virtude? Se eu e você não formos santos, o que nos resta é o inferno? Eu não quero ir. Você quer? Então fazei-me santo, Senhor.